Eu sempre fui muito intrigado com o fato de algumas palavras terem significados completamente diferentes dependendo da profissão de quem está falando. Volante, por exemplo, é uma coisa para o motorista e é outra para o técnico de futebol, para o jornalista esportivo. Ou então nota. Tem a do músico e tem a do professor e do estudante. Mas a palavra que eu quero aprofundar aqui nessa reflexão é outra. Síntese. Essa eu ouço bastante aqui em casa. Como é que é o nome do laboratório onde você trabalha? Laboratório de Síntese Orgânica Medicinal. Se você acompanha essa série desde o primeiro episódio, deve reconhecer essa voz que a gente acabou de ouvir. É da Jana, a Janaína Versiani dos Anjos, minha companheira de vida e consultora científica do podcast. Ela é farmacêutica e professora de Química da Universidade Federal de Pernambuco. E lá na UFPE, além de dar aulas, ela faz pesquisa no Laboratório de Síntese Orgânica e Medicinal, como ela mencionou. O curioso é que antes de conhecer a Jana, eu não tinha a menor ideia de que síntese podia ter a ver com laboratório. Enfim, me dá um desconto que eu sou jornalista esportivo, enfim, não tinha como saber. Mas para mim, síntese sempre teve a ver com texto, né? Redação do Enem, tipo o poder de síntese, né? Você resumir uma ideia, resumir uma notícia, né? Na química, então, o que significa síntese? A síntese orgânica é aquele ramo da química orgânica que faz a construção das moléculas. Você parte uma molécula A, junta com a molécula B e forma a molécula C. Né? Então, você pode tanto juntar blocos de construção, a gente chama de blocos, como se fossem blocos de Lego, juntar um bloco de Lego de 3 com um bloco de Lego de 2 para poder formar um bloco de Lego de 5. Ou a gente pode modificar funções orgânicas, né? E não é sintetizar no sentido de abreviar algo, né? De deixar algo mais curto. Sintetizar é no sentido de construir. Entender o conceito de síntese na química é importante para avançar na história que a gente está contando no podcast. Mas antes é preciso relembrar algumas informações que já passaram por aqui. No episódio 3, a gente te explicou que o ópio surge a partir da papoula, especificamente do látex que sai da cápsula da planta. Dele são derivados vários componentes, e a morfina é o principal deles. Durante milhares de anos, esse látex foi manipulado de todo jeito, de acordo com o conhecimento da época. Surgiram preparados, elixires, panaceias, tudo derivado diretamente da planta. Mas no século XIX, os cientistas isolaram a morfina pela primeira vez, e a partir daí, a coisa foi evoluindo. Em 1860, 1800 e algo, as pessoas já estavam manipulando a estrutura da morfina. Como assim? Fazendo reações químicas com a morfina para chegar em outros derivados. Mais potentes, menos tóxicos, enfim. A Jana me explicou que para fazer essas manipulações, os químicos medicinais têm algumas estratégias. Uma delas é simplificar a estrutura. Então, a estrutura da morfina, ela tem basicamente 5 anéis, que a gente chama de A, B, C, D e E. Então, ao longo dos anos, os químicos foram removendo esses anéis para ver se algumas atividades permaneciam. Então, a gente já sabe que se a gente remover um anel, a atividade permanece, se a gente remover outro anel, a atividade desaparece. Nessas estratégias de simplificação estrutural, surgiu o fentanil e outros derivados sintéticos da morfina. Derivados sintéticos, síntese. Eu te falei que era importante entender, né? Só que esses derivados foram tão simplificados, e eles hoje em dia têm 1 ou 2 anéis apenas, que a gente não precisa mais da morfina para sintetizá-los. Quimicamente é mais viável eu partir de outros reagentes para poder chegar neles. Então, o fentanil, por exemplo, ele é feito de maneira totalmente sintética, com 4 etapas reacionais. A gente chega no fentanil sem precisar de morfina. O que isso significa? Eu posso tacar fogo em todo o ópio do mundo, que eu ainda consigo ter fentanil sem prejuízos. O fentanil está no centro da crise dos opioides hoje. Ele foi criado para ser um anestésico em procedimentos cirúrgicos, mas acabou se tornando uma droga recreativa. O fato de ele ser sintético e de ter a estrutura simplificada, como a Jana explicou, deixa mais embaçada a fronteira entre a ciência médica legítima e a química das drogas ilícitas. É que o fentanil consumido de forma abusiva pode vir do estoque de um hospital, mas também de um laboratório clandestino. E venha de onde vier, uma dose de 2 miligramas que cabe na ponta de um lápis já é o suficiente para matar uma pessoa. Nos Estados Unidos já matou demais.
Só em 2023 foram 74 mil vítimas, segundo o CDC, o Centro de Controle e Prevenção de Doenças. A tragédia americana acende alertas para cientistas e autoridades brasileiras, que já começam a ver o consumo não prescrito de fentanil brotar silenciosamente no país. E é sobre isso que vamos falar a partir de agora. Eu sou Leonardo Aquino e este é Torpor, um podcast produzido pela Apneia Conteúdo com o apoio do Instituto Serra Pilheira e do Fundo para Investigações e Novas Narrativas sobre Drogas da Fundação Gabo. Episódio 4, Fentanil. Antes de ser visto como o pivô de uma crise de saúde e até de segurança pública, o fentanil já foi um divisor de águas na medicina. Como é um anestésico muito potente, ele possibilitou que cirurgias longas fossem feitas com mais conforto para os pacientes. Hoje é impossível pensar em uma operação sem fentanil. Mas a história da descoberta dessa substância passa pela vida de um jovem médico na primeira metade do século XX. Janssen. Você provavelmente já ouviu esse nome na época da pandemia de Covid-19. É o braço farmacêutico da multinacional Johnson & Johnson e fabricante de uma das vacinas contra o coronavírus. Aquela que chegou prometendo um esquema de dose única, lembra? A Janssen foi fundada nos anos 1950 por um belga chamado Paul Janssen. Era um pesquisador muito talentoso, que teve todas as condições materiais para desenvolver suas habilidades. O pai dele já ganhava bastante dinheiro como médico quando resolveu virar empreendedor da saúde. Fez fortuna com importação e exportação de produtos farmacêuticos. Privilegiado pela boa condição financeira da família, Paul Janssen mergulhou fundo nos estudos, se formou em medicina e virou professor de farmacologia em uma universidade belga. Quando descobriu que tinha paixão pelo desenvolvimento de drogas, pegou dinheiro emprestado do pai e montou um laboratório improvisado no terceiro andar de uma fábrica no interior da Bélgica. Te kunnen beginnen in 1953 was zo'n avontuur nog mogelijk. Essa voz é a do próprio Paul Janssen, numa rara entrevista em vídeo disponível na internet. A única entrevista dele que eu encontrei, na verdade. Em 1994, Janssen deu um longo depoimento à emissora chinesa BRTN e contou que teve sorte por começar esse trabalho nos anos 50. Segundo ele, havia menos burocracia na aprovação das novas substâncias naquela época. Era possível criar e colocar no mercado um medicamento num intervalo pequeno, de 1 a 2 anos, muito menos do que se leva hoje em dia. Essa burocracia menor ajudou demais, porque Paul Janssen era um pesquisador ligado no 220, como se diz hoje em dia. Nos primeiros anos da empresa, ele descobriu remédios para cólica menstrual, vertigens, problemas estomacais e transtornos psiquiátricos. Janssen buscava criar substâncias que fossem baratas, gerassem mais receitas do que custos e se tornassem essenciais para a saúde global. E dentro desse conceito, ele tinha uma ideia fixa com a descoberta de um analgésico potente. Na época, a morfina era o medicamento padrão para o tratamento da dor. Aí o Janssen resolveu prestar atenção nos anéis que compõem a estrutura da morfina e em todas as mudanças que já tinham sido feitas para criar os opioides que estavam disponíveis no mercado. E não foram poucas mudanças feitas por diversas empresas. A gente, além de manipular os anéis, a gente também modificou a própria morfina. Então a gente acetilou a morfina criando a heroína. Oxidamos a morfina criando a oxicodona. E colocamos uma porção fenetil na morfina, no nitrogênio do anel da morfina, criando o fenetillevorfanol. Então, esse fenetillevorfanol era uma molécula 15 vezes mais potente que a morfina. Mas Paul Janssen queria mais. Continuou os estudos olhando para outro analgésico disponível na época, a meperidina, e viu que todas essas moléculas com grande potencial para aliviar a dor tinham um elemento em comum na estrutura, aquele anel E da morfina. Então eles perceberam que nesse anel, se eles colocassem uma porção pequenininha, mas que tivesse elétrons pi, eles tinham moléculas que eram antagonistas. E perceberam que se eles colocassem uma porção maiorzinha, que também tivesse mais elétrons pi, eles já teriam agonistas mais potentes.
Então o fentanil vem da meperidina e tem essa porção fenetil, né, que é bastante importante para que ele penetre a barreira hematocefálica e depois, quando ele atinge o receptor, ele tenha uma ação mais potente do que a da morfina. O fentanil foi sintetizado pela Janssen pela primeira vez em 1960 e logo passou a ser amplamente usado em vários países europeus. Mais de 6 décadas depois de ser criado, ele segue fundamental em procedimentos hospitalares, como conta Cláudia Palmeira, anestesiologista do Hospital de Clínicas da USP. A gente já ouviu ela no episódio 1. Então, o procedimento onde a gente usa o fentanil é durante a anestesia, né? Porque quando a gente vai fazer anestesia, a gente precisa oferecer hipnose, então a gente injeta um fármaco, que geralmente é derivado do benzodiazepínico, tem ação hipnótica que faz o paciente dormir profundamente, e a gente oferece um analgésico potente. Então, o fentanil, para os senhores, para você, talvez, eu não sei se você sabe, o fentanil ele é 100 vezes mais potente que a morfina. Por isso que ele é usado no intraoperatório, para que esse paciente tenha condições de, durante a hipnose profunda, ele está dormindo profundamente, mas ele vai ter uma incisão cirúrgica. Então, imagine, é um estímulo poderoso, né? O fentanil desativa os estímulos dolorosos e também reduz a capacidade respiratória muito rapidamente. Por isso, também é usado em UTIs, quando o paciente precisa ser intubado. Inclusive, o Brasil teve um pico muito grande de utilização nos hospitais durante a pandemia de Covid. Chegou a faltar fentanil no chamado kit intubação, no auge das internações. Fora dos hospitais, também tem alguns casos em que ele é indicado. Por exemplo, a gente tem adesivo de fentanil para paciente que tem dor relacionada ao câncer. Então, o paciente tem metástase óssea, a gente coloca o fentanil via adesivo transdérmico. Pois bem, até aí, tudo o que Paul Janssen queria aconteceu. Um medicamento potente, extremamente útil, revolucionário até, amplamente utilizado em hospitais. Só que às vezes tem coisas que saem dos planos, como me disse o pesquisador Francisco Inácio Bastos, da Fiocruz. O fentanil é problemático exatamente porque ele foi desenvolvido para uma finalidade e ele está sendo usado para uma outra finalidade completamente oposta da que ele foi desenvolvido. É muito difícil cravar quando exatamente o fentanil passou a ser usado como droga recreativa. Mas eu encontrei uma pista pesquisando o acervo online do New York Times, um dos maiores jornais diários dos Estados Unidos. A edição do dia 4 de janeiro de 1981 traz a primeira menção ao fentanil nesse contexto. A manchete, numa tradução livre para o português, diz o seguinte: fonte de uma droga sintética mortal é procurada na costa. E eu vou ler um trecho da matéria, também em tradução livre. Autoridades policiais na Califórnia não conseguiram descobrir a fonte de uma nova droga sintética que dizem ser 80 vezes mais potente do que a heroína. A droga, uma variação de um analgésico comercial pouco utilizado chamado fentanil, acredita-se que tenha sido responsável por 1 dúzia de mortes desde que apareceu pela primeira vez no sul da Califórnia no verão passado. A letalidade da droga reside em sua potência e na dificuldade de adulterá-la com um enchimento como lactose. Como a heroína, a droga produz uma euforia imediata, mas é tão potente que também induz a depressão respiratória, coma e, em alguns casos, morte. Ao longo dos anos 80, o acervo do New York Times tem outras reportagens que traçam um cenário dessa migração do fentanil. Há registros do uso abusivo por profissionais de saúde e da mistura de substâncias, coisas que continuam acontecendo 40 anos depois. Também há menções a derivados como o alfa-metilfentanil ou o trimetilfentanil, que são até 3.000 vezes mais potentes que a morfina. Isso, repito, ainda nos anos 80. Quando você desenvolve um medicamento tão potente assim, um análogo desse do fentanil que tem 3.000, 10.000 vezes mais forte que a morfina, qual é a finalidade terapêutica para uma droga tão potente? Quando a gente está fazendo as sínteses, nosso objetivo é sempre dar uma menor quantidade de droga possível para que a gente continue tendo a mesma atividade. E se isso não tivesse sido feito ao longo dos anos, para alguns medicamentos você estaria tomando 1 grama, 2 gramas. Então imagina um comprimido de 2 gramas, um comprimido de 5 gramas de alguma coisa para ser tomado 3 vezes por dia. Então isso é muito complicado. Então quanto menos de medicamento, de fármaco em si, a gente puder administrar, é melhor.
Quanto menos vezes o paciente tiver que ser administrado aquele medicamento, melhor também. Então, se eu puder tomar o medicamento uma vez por dia, é melhor do que eu tomar 3 vezes por dia. Então, é nesse sentido que a gente tenta fazer moléculas mais potentes. E depois que sintetizou o fentanil, a Janssen, a empresa, ela continuou trabalhando em análogos, né? E foi desenvolvendo análogos mais potentes que o fentanil, inclusive. Nem todos esses análogos eles foram para o mercado, não se tornaram medicamentos utilizados. Como é que esses químicos underground, vamos dizer assim, eles acessaram esses papers antigos para ter acesso a essas estruturas desses análogos que a Janssen desenvolveu, publicou e não lançou? Eu nunca conheci nenhum químico underground, né? Eu não sou uma química underground e nem tenho acesso a químicos underground, mas eu creio que são pessoas que tiveram alguma formação acadêmica e que sabem minimamente buscar as coisas, né? Hoje em dia a gente tem ferramentas de busca sitiadas nas universidades, né? Então as ferramentas de busca que a gente tem de busca de estrutura, elas estão sitiadas nas universidades e você está logado lá com o seu nome e eles têm como saber o que você está procurando. Essas ferramentas de busca que você fala são tipo um Google de moléculas, é isso? Você coloca lá o desenhinho da molécula e a ferramenta busca se a molécula já existe, se tem alguma outra que é parecida, é isso? Ele busca e hoje em dia ele faz até uma retrossíntese para você. Ele diz, olha, baseado nos nossos algoritmos de busca, para você fazer essa molécula, o melhor é você fazer essa etapa primeiro, depois essa etapa, depois essa etapa. Então, por exemplo, vamos supor aqui um químico underground hipotético com acesso a uma ferramenta desse tipo que queira fazer algo meio Breaking Bad, ganhar dinheiro com substâncias ilícitas. Ele pode jogar uma molécula do fentanil numa ferramenta como essas, procurar papers de substâncias relacionadas parecidas? Pode até no Google. No Google eu creio que ele acha também. O problema vai ser ele encontrar os insumos, né, para poder fazer. Porque os insumos aqui no Brasil são controlados, eu não sei nos Estados Unidos como é que é feito o controle, mas aqui no Brasil o controle é feito pela Polícia Federal e não é fácil. Porque para a gente que está na universidade já é complicado de comprar. Nos anos 80, a internet ainda não era tão popular. Não existiam ferramentas de busca tão específicas, nem os papers científicos eram tão acessíveis. Se mesmo nessas condições, os químicos underground, como eu chamei, conseguiram sintetizar os análogos do fentanil, imagina no século XXI. Mas teve uma época em que o fentanil sumiu um pouco das manchetes. Foi na virada dos anos 90 para os anos 2000, quando o OxyContin começou a ganhar protagonismo no assunto opioides. Só que mesmo com essa concorrência altamente midiática, o fentanil não submergiu totalmente. No início dos anos 2010, quando os opioides prescritos começaram a ficar difíceis de conseguir e quando houve escassez de heroína no mercado, o consumo de fentanil teve um impulso. Ele passou a ser encontrado misturado a outras drogas, como cocaína e heroína. Além disso, os traficantes costumavam vender pílulas de fentanil estampadas com o nome de opioides lícitos, inclusive o do OxyContin. A migração de outras drogas para o fentanil nos Estados Unidos foi retratada na série Euforia, da HBO. A protagonista é Rue, uma garota de 17 anos vivida por Zendaya. Ela tem uma história de uso abusivo de oxicodona e tenta ficar sóbria após uma overdose. Logo no segundo episódio da temporada de estreia, ela está na casa de um amigo, que é traficante de drogas, e eles recebem a visita de outro traficante que oferece fentanil aos dois. Sure you don't want no fentanyl? Nah, man, I'm cool off that shit. There's too many ODs, man. I don't want the heat. About you, little sis? You ever tried fentanyl? No. What, you don't trust me? Yo, for real, man. She's good. Shut the fuck up, bitch. Ain't nobody talking to you. Coagida pela atitude do traficante, Rue acaba aceitando uma dose. It hits quick. You like the way that feels? Mas antes de ser retratado na ficção, e antes de abreviar tantas vidas nos Estados Unidos, o fentanil chegou a ter o potencial subestimado pelas autoridades do país. Num relatório publicado em 2015, a DEA, a Agência Antidrogas dos Estados Unidos, escreveu o seguinte:
É improvável que o fentanil assuma uma parte significativa do mercado de opioides. O efeito de curta duração, aliado à sua alta taxa de mortalidade, o torna pouco atrativo para muitos usuários de opioides, que preferem o efeito de longa duração que a heroína oferece e que desejam evitar o aumento do perigo do fentanil. Esse documento ainda está disponível no site da DEA. Eu baixei e publiquei na página deste episódio no site do podcast, www.torpor.com.br. Levou só 1 ano para essa previsão ser trucidada pelos fatos. Em 2016, o fentanil ultrapassou a heroína em mortes anuais e se tornou mais letal do que qualquer outra droga na história do país. Eu já te contei alguns dos fatos que engrossaram o caldo que transformou o fentanil numa ameaça nacional nos Estados Unidos. Teve esse descuido, vamos dizer assim, das autoridades, teve a criatividade dos químicos que sintetizavam clandestinamente os análogos do fentanil e conseguiam burlar a fiscalização, mas teve também um elemento semelhante ao da história do OxyContin, uma publicidade não muito comprometida com os fatos. Eu vou te contar 2 exemplos que ilustram bem como a vivência de uma crise não ajudou a evitar o surgimento de outra. Um caso é o da Janssen, a empresa que criou o fentanil. Nos anos 80, ela desenvolveu o Duragesic, um adesivo transdérmico de fentanil que já foi citado aqui pela anestesiologista Cláudia Palmeira. Pois bem, em 2000, a Janssen foi notificada pelo FDA, a agência que regula alimentos e medicamentos nos Estados Unidos. A alegação era que a Janssen difundia informações falsas ou tendenciosas na publicidade do Duragesic, dizendo que os adesivos tinham menos risco de causar dependência do que outros opioides. Exatamente a mesma retórica da Purdue Pharma no caso do OxyContin. A Janssen parou de comercializar o Duragesic em 2008, 2 anos depois que a patente do produto foi quebrada. O outro caso é ainda mais espantoso. Uma empresa chamada Insys Therapeutics desenvolveu o Subsys, um spray sublingual de fentanil. Quando o produto foi aprovado pelo FDA, a indicação era muito clara. O Subsys deveria ser usado apenas por pacientes com câncer e prescrito apenas por médicos oncologistas ou especialistas em dor. Mas não foi bem isso que aconteceu. A Insys promoveu uma campanha agressiva para vender o spray, incluindo o pagamento de propinas a médicos. O Subsys passou a ser prescrito para muita gente que não tinha câncer. E essas prescrições eram feitas até por dentistas e podólogos. Isso tudo foi a partir de 2012, quando a epidemia de opioides já estava escalando. O caso foi parar na justiça, e em 2020, o fundador da Insys, o indiano John Kapoor, foi condenado a 5 anos e meio de prisão. Durante o júri, uma prova inusitada foi apresentada: um videoclipe. A Insys criou um rap e fez o vídeo para apresentar em grandes encontros de vendas. Um trecho da letra do rap diz assim: Insys Therapeutics, esse é o nosso nome, a gente está subindo o sarrafo e mudando o jogo. Para ser grande, basta a decisão de ser melhor que a concorrência. E no momento mais constrangedor do vídeo, um cara fantasiado de spray de fentanil aparece dançando e rimando. Eu coloquei o link para o clipe lá na página do episódio no site do Torpor. O que mais me chamou a atenção nessa história é o quanto ela repetiu o roteiro da história do OxyContin e da Purdue Pharma no momento em que a epidemia de opioides já estava, como a gente diz aqui em Pernambuco, comendo no centro. Né? Já estava matando muita gente. A história se repetiu diante dos olhos de todo mundo, né? Todo mundo quer tirar a sua fatia do bolo, né? O Paul Janssen tentou. Talvez ele não tivesse muita noção dos perigos, mas agora todo mundo tem noção. O abuso de opioides foi declarado emergência de saúde pública nos Estados Unidos em 2017 pelo então presidente Donald Trump, muito em função do fentanil. Além disso, o fentanil também tem contribuído para tensionar ainda mais as relações diplomáticas dos Estados Unidos com o México e a China. Autoridades americanas têm acusado os 2 países de alimentarem a epidemia de fentanil. A China como fornecedora das substâncias precursoras para a fabricação e o México como fabricante, por meio dos cartéis do narcotráfico. Em março de 2024,
o então presidente mexicano Andrés Manuel López Obrador rebateu a acusação, dizendo que não havia como precisar a quantidade de droga que cruzava a fronteira pelo México. Já a China tem feito movimentos para chegar a uma cooperação com os Estados Unidos no combate à droga, mesmo com o Congresso americano acusando Pequim de subsidiar a fabricação e a exportação de fentanil. O fato é que, seja qual for a origem, o fentanil chegou a proporções assustadoras na América do Norte. As apreensões feitas pela Agência Antidrogas dos Estados Unidos ao longo de 2023 no país somaram 80 milhões de pílulas de fentanil e mais de 5.400 quilos de fentanil em pó. Era uma quantidade suficiente para matar as populações inteiras dos Estados Unidos e do Canadá. Quando a gente fechou a edição deste podcast, as apreensões parciais de 2024 somavam o equivalente a 157 milhões de doses letais, um número maior que a população do México. Mas o que faz o fentanil ser tão mais perigoso que os outros opioides? No episódio 1, eu descrevi como essas substâncias atuam no nosso organismo, mas é bom relembrar. Eles se conectam em receptores celulares chamados receptores opioides, que são encontrados em áreas do cérebro ligadas à dor e às emoções. Quando a gente toma um opioide, tem uma sensação muito rápida de alívio da dor, de prazer, de calma e de redução da ansiedade. Quanto mais potente for a substância, maior é esse combo de sensações. O fentanil provoca um disparo instantâneo e muito intenso disso tudo. Mas o que torna ele mais letal é um efeito que eu cheguei a comentar alguns minutos atrás, a redução da capacidade respiratória. O pesquisador Francisco Inácio Bastos fala mais sobre isso. Agora, quando você desloca o fentanil desse ambiente para o qual ele foi desenvolvido, para a rua ou para o ambiente rural, né, e nos Estados Unidos tem os dois problemas, aí você faz a administração de uma substância incrivelmente potente que induz depressão respiratória em minutos para um lugar em que você não tem assistência respiratória nenhuma. O que você pode fazer é chamar uma ambulância, né, e prestar socorro. Mas o fentanil ele é tão eficiente, tão rápido, que muitas vezes as pessoas morrem antes que chegue o socorro. Imagina você, de repente, tentar respirar e não conseguir. Imagina a ambulância chegar rápido para te socorrer, mas não ter tempo de fazer nada. Esse é um roteiro cada vez mais comum nos Estados Unidos. A tragédia tem um protagonista, mas também tem um antagonista. Então, no fundo, só existe uma única solução. Você tem que aplicar um antagonista, que no caso é o naloxone, né? De imediato, fazer manobras cardiorrespiratórias até que chegue a assistência. Então, não existe outra opção. Se você não usar um antagonista, não há tempo, mesmo nos sistemas mais eficientes do mundo, para você evitar uma overdose que frequentemente é fatal. E a naloxona foi mencionada por um entrevistado como antagonista do fentanil, né? E aí antagonista poderia entrar para aquela lista de palavras com duplo sentido que eu mencionei no começo do episódio, né? Que a naloxona é um antídoto, né? Mas ela não é exatamente um antagonista, né? Isso que você ia explicar. É porque essa palavra antídoto é muito coisa de bruxa, né? A gente praticamente não usa, né? Na farmacologia essa palavra antídoto. O antagonista, que nas novelas a gente está acostumado a ver como vilão, né? É o antagonista da história, né? Nos livros. Então, o antagonista, nesse caso, ele não é um vilão, mas é uma substância que não permite com que a porta se abra. A atividade basal da porta é se abrir, ele não vai permitir com que a porta se abra. Ele vai ser uma chave quebrada. Já um agonista inverso, ele é um pouco mais potente do que um antagonista. O agonista inverso é como se, além de não conseguir abrir a porta porque a chave está quebrada, agora você quebrasse o trinco. Então, ele é um pouco mais forte do que um antagonista. Então, a naloxona, ela entra aí, né? Nesse sentido de ser mais potente do que um antagonista. As pessoas chamam de antagonista, não está necessariamente errado, mas, vamos dizer assim, mais especificamente falando, a naloxona seria classificada como um agonista inverso, mas é um tipo de antagonismo. Nos Estados Unidos, onde as overdoses por fentanil já ultrapassaram a casa das 70 mil por ano,
O antagonista, ou o agonista inverso, também tem tido protagonismo, com o perdão do trocadilho. A naloxona tem uma versão em spray nasal chamada Narcan, que tem sido usada como a principal manobra de primeiros socorros em casos de overdose de opioides. Não apenas em ambulâncias e unidades de emergência. É que as overdoses em público não são raras, e por isso, alguns bares e restaurantes têm Narcan numa maletinha no balcão para socorrer um cliente, caso isso aconteça. Tem gente que carrega Narcan na bolsa. E muitas ONGs que trabalham com redução de danos oferecem Narcan para pessoas que fazem uso de opioides. Só que esse não é um assunto tão simples. Existe distribuição de Narcan em alguns centros de tratamento, em algumas universidades, em algumas comunidades ou por pesquisadores, mas ainda não é todo mundo que tem acesso. Por enquanto, não é uma medicação gratuita. Essa é a Silvia Saboia Martins, professora de epidemiologia do uso de substâncias na Universidade de Columbia, em Nova York. Ela já apareceu por aqui no episódio 1 e me ajudou a entender o cenário do uso do Narcan nos Estados Unidos. Um fato importante para se ter em conta é que em 2023 o FDA aprovou a venda do Narcan na modalidade over-the-counter, ou seja, sem receita. Mas ele não é um remédio barato. O preço sugerido pela fabricante é de $45 cada caixa com 2 doses. Não é tão fácil de conseguir. Muitas vezes, até quando está disponível em farmácias e por um preço não tão alto, está trancado numa área da farmácia, você tem que ir lá falar com o farmacêutico e pedir acesso. Então, não é... Tem-se havido uma pressão a nível federal e em vários estados para que seja uma medicação de baixo custo ou gratuita. Fora o valor, a Silvia me contou outro aspecto que faz com que a cultura do Narcan não esteja totalmente disseminada pelo país. Existe uma certa resistência por parte da população, inclusive por parte da polícia, de achar, bom, mas para que adianta usar Narcan, que daí a pessoa vai avivar da overdose, vai ter a overdose de novo. Tem muita gente também que tem medo de utilizar Narcan. Vamos dizer, mesmo que eu ou outra pessoa carregue Narcan na bolsa. Você vê uma pessoa, vamos dizer, na rua, no metrô, em overdose. Não é todo mundo que vai lá e vai utilizar Narcan em algum desconhecido. A pessoa tem medo de outras consequências. Tem pessoas que têm medo que, se utilizarem Narcan, elas vão ser presas por terem ajudado uma pessoa em overdose. Então, tem muita gente que vê Narcan como um paliativo, que vê Narcan como uma medicação paliativa e que poderia estar contribuindo para o aumento da epidemia. Mas contra o achismo sempre existe a ciência. E um grupo de pesquisa do qual a Silvia faz parte lá em Colômbia investigou a criação da legislação sobre o Narcan em vários estados americanos. O objetivo foi verificar se houve relação direta entre a flexibilização do uso do Narcan e alguma tendência de consumo de drogas de abuso. E o que a gente vê é que nos estados onde houve legalização de Narcan, houve até uma diminuição no uso de heroína e no uso de drogas injetáveis. Mas tem um problema. A Silvia me explicou que a atual onda da crise de opioides é, na verdade, uma crise de polissubstâncias. Ou seja, as pessoas estão misturando os opioides com outras drogas, especialmente os estimulantes, como as anfetaminas. Nesses casos, o Narcan não é tão eficaz. O que a gente tem que lembrar também é que quando a overdose é por poliuso de substâncias, o Narcan só vai ajudar na parte de opioides, ajudar a reduzir a sedação por opioides. Os outros efeitos, vamos dizer, os efeitos estimulantes ou de outras drogas, também muitas vezes nessas overdoses também tem álcool misturado, tem benzodiazepínicos misturados, o Narcan não terá efeito nenhum. Enquanto os Estados Unidos trabalham para conter os danos do fentanil, o Brasil começa a ver apreensões e casos de intoxicações surgirem aos poucos. É sobre isso que a gente vai falar no próximo bloco. Este podcast foi produzido com 2 apoios muito importantes. Um é do Fundo para Investigações e Novas Narrativas sobre Drogas da Fundação Gabo. O outro é do Instituto Serrapilheira, que promove a ciência e a divulgação científica no Brasil. O projeto foi um dos 9 aprovados no Camp Serrapilheira 2023, e eu queria aproveitar esse intervalo para te recomendar outro podcast que nasceu nessa mesma seleção. Confere só o aperitivo. Você já presenciou uma cena que o mundo precisa saber, só que ninguém estava vendo?
E se eu te disser que a gente foi pra uma ilha cheia de histórias assim? Estamos no ônibus agora, vai começar a nossa aventura hoje. Por que a gente largou as nossas vidas em São Paulo e veio passar um mês na Ilha Anchieta? Nós somos biólogos e a gente passou um mês nessa ilha, onde ninguém mora, procurando um animal muito louco, a raia-chita. Voltando de um mergulho, a gente viu uma tartaruga muito grande. A gente viveu histórias incríveis e ainda descobriu alguns mistérios sobre a ilha que a gente quer compartilhar com você, porque a gente gravou a viagem toda. Gravando. Estamos indo fazendo uma trilha, eu e Gabi. Eu tô muito cansada. Eu sou a Gabi Longo. E eu sou o Lucas Andrade. Ouça Sinal de Vida, um podcast novo sobre viagem de campo e as vidas que se encontraram ali. A partir de junho de 2024, em todas as plataformas de áudio. Antes de te contar como está o cenário do fentanil no Brasil, eu preciso te levar para uma sala, onde sempre tem alguém de prontidão perto de um telefone. Nós temos uma equipe que nesse momento está lá atendendo ligações telefônicas. Então, por exemplo, uma mãe que a criança, o filho ou a filha comeu um pedacinho de sabonete e a mãe quer saber se aquilo vai intoxicar. Ela liga para a gente e a gente passa a instrução. Alguém que tomou um comprimido liga para a gente e a gente vai explicar se esse comprimido é um caso ou não de intoxicação. Um colega médico, enfermeiro, farmacêutico que está em outro hospital atendendo um paciente que tem suspeita de intoxicação e liga para o Ciatox para se informar sobre a melhor conduta para tratar uma intoxicação. Ciatox, uma sigla para Centro de Informação e Assistência Toxicológica. Existem 32 em todo o Brasil, nas 5 regiões, em 21 estados mais o Distrito Federal. O José Luiz da Costa, que a gente está ouvindo, é o coordenador de uma das principais unidades do país, que fica em Campinas, interior de São Paulo. Existem várias configurações de Ciatox diferentes no Brasil. O Ciatox de Campinas é um que tem a estrutura um pouco mais completa. Ele me explicou que muitos Ciatox trabalham apenas com esse atendimento telefônico para orientar profissionais de saúde ou a população em geral na assistência a casos de suspeita de intoxicação. O Ciatox de Campinas tem mais 2 serviços que fazem ele ser uma referência. O primeiro é o atendimento presencial na emergência do Hospital de Clínicas da Unicamp. Se uma pessoa chega lá no pronto-socorro depois de ser picada por uma cobra ou de ter tomado uma grande quantidade de medicamentos, por exemplo, ela vai ter o suporte de uma equipe especializada em toxicologia. O outro serviço que contribui para essa estrutura mais completa do Ciatox de Campinas é um laboratório. Dedicado para a assistência toxicológica. Então, nós temos um laboratório bem estruturado para fazer diagnóstico de intoxicações por diversos agentes diferentes. Praguicidas, medicamentos, álcoois tóxicos e drogas de abuso. Mas, em abril de 2023, esse laboratório do Ciatox de Campinas virou notícia por um fato que fugia um pouco da rotina. Começamos com um alerta na área da saúde. Desde o começo do ano foram identificados pelo menos 6 casos de intoxicação envolvendo o uso do medicamento fentanil na nossa região. O Ciatox, Centro de Informação e Assistência Toxicológica da Unicamp, fez esse alerta depois que casos de intoxicação foram registrados na região metropolitana de Campinas. O alerta mencionado por essa reportagem é um documento divulgado em 20 de março de 2023. Nesse documento, o Ciatox relata ter encontrado fentanil em 6 exames toxicológicos de pessoas que tinham feito uso abusivo de substâncias como cocaína, LSD e K2, além de um caso do golpe Boa Noite Cinderela, aquele em que um golpista ceda a vítima. Todos esses casos foram registrados apenas nos 3 primeiros meses daquele ano. As intoxicações por fentanil, elas não são comuns. Isso, ao longo dos anos, não é um tipo de intoxicação comum atendido aqui no nosso serviço. Porque quando a gente fala de fentanil, é preciso também contextualizar que, às vezes, numa análise toxicológica, a gente detecta o fentanil, mas por causa de atendimento médico. Então, por exemplo, um paciente que chega muito agitado por causa de uma intoxicação por cocaína ou chega numa parada cardíaca por intoxicação por cocaína, às vezes a equipe do SAMU administra fentanil para fazer a intubação orotraqueal. No exame toxicológico aparece fentanil, mas não quer dizer que é um uso abusivo.
Então, para a gente falar, olha, isso aqui é um uso de fentanil como droga, não basta só o exame toxicológico. Tem que avaliar o caso também. E a avaliação do Ciatox para todos esses 6 casos do começo de 2023 foi a mesma. Então, nesses 3 casos, a gente avaliou os 3 casos e conseguimos comprovar que havia uso abusivo de fentanil. O Ciatox conseguiu comprovar que eram casos de uso abusivo de fentanil. Ou seja, o fentanil não tinha sido utilizado no atendimento médico dessas pessoas. Ele estava misturado às outras substâncias que elas consumiram. E o pior, ninguém sabia que tinha consumido fentanil. Um pouco antes do alerta do Ciatox, o fentanil já tinha virado notícia nacional por outro fato. Uma droga altamente viciante, mais forte que a morfina, foi apreendida pela polícia em Cariacica. Os 31 frascos de fentanil seriam vendidos durante o carnaval. Em fevereiro de 2023, a Polícia Civil do Espírito Santo fez uma apreensão no interior do estado. Segundo alguns especialistas, o que se acredita é que essa droga, que é 100 vezes mais forte que a própria morfina, estaria sendo batizada e seria utilizada para que se fosse misturado também com outras drogas. Essa foi a hipótese colocada nesse momento. Os casos de Campinas e Cariacica se tornaram públicos em datas muito próximas e deram a impressão de que a onda do fentanil estava batendo forte no Brasil. Isso porque alguns veículos de imprensa, na época, chegaram a dizer que a apreensão no Espírito Santo era a primeira de fentanil no país. Mas não era. A Polícia Federal tem registros de pelo menos mais 3 operações de combate ao narcotráfico que apreenderam fentanil nos últimos 15 anos. A Polícia Civil de São Paulo tem um número ainda maior. Entre 2012 e 2023, foram 52 ocorrências. Ou seja, tem pelo menos mais de uma década que o fentanil circula ilegalmente por aqui. Mas dessa vez, com esses 2 casos de grande repercussão acontecendo tão perto um do outro, o assunto mobilizou as autoridades para discutir o que fazer. Em maio de 2023, o fentanil foi tema de um informe do SAR, o Subsistema de Alerta Rápido sobre Drogas. O SAR é uma articulação entre órgãos do governo federal e das Nações Unidas. E essa edição do documento foi apresentada num evento que está disponível na íntegra na internet. O link para o vídeo também está na página deste episódio no site do Torpor. Mas eu queria destacar aqui alguns trechos de falas que eu achei bem relevantes. No Brasil, a gente verifica que quando está acontecendo essas apreensões de fentanila, ela é mais em razão do desvio dessa fabricação anterior, né? Ou desvio aí de rede hospitalar, ou então, às vezes, o desvio de produto que foi utilizado para o descarte, né? Como ela tem prazo de validade, eu acredito que também o descarte também ele é controlado. Essa voz é de Décio Pereira de Moura, delegado da Polícia Federal do setor de repressão ao desvio de produtos químicos. Ele foi um dos representantes de órgãos federais que falaram no evento. Então, às vezes, ocorre o desvio também desse produto que, na verdade, ele vai ser utilizado para fazer o batismo aí de outras drogas. Toda a experiência que a gente teve, no caso das apreensões de fentanila, foi feita uma tese de que seria uma ampola, seria usada uma ampola aí de mais ou menos 10 ml, né, se não me engano, para cada quilo de cocaína, com o único efeito aí de potencializar o efeito anestésico da droga, né? O produto ele está sendo mais utilizado para batismo, mas são casos isolados, não é uma tendência. É evidente que a gente fica em alerta, porque como é um produto novo, está sendo monitorado aí no mundo todo. Então aqui no Brasil é uma preocupação da gente começar a verificar essa tendência, né? Se é ou não. A Anvisa, que também tinha uma representante no evento, já tomou algumas providências. Em dezembro de 2022, foi publicada uma resolução que estabelece níveis de segurança em depósitos de substâncias e produtos controlados. O fentanil está entre as substâncias de máximo controle. Precisa estar armazenado num local de acesso restrito, com sistema de monitoramento contínuo com câmeras e embalagens com lacres numerados e registros de movimento, entre outras medidas. Essa resolução entrou em vigor em maio de 2024 e tem o objetivo de dificultar o desvio do fentanil, como aconteceu no caso das ampolas apreendidas. Outra providência da Anvisa foi para aumentar o cerco à possibilidade da síntese do fentanil em laboratórios clandestinos. Em março de 2023, 3 substâncias que podem ser utilizadas para fabricar fentanil foram incluídas na lista de precursores de entorpecentes e psicotrópicos. Agora, elas também podem ser apreendidas se forem encontradas em remessas ilícitas. E
enfim, não sei se é o caso dessas 3 substâncias, mas eu imagino que quando a Anvisa coloca as substâncias numa lista como essa, torna mais burocrático o trabalho da produção científica na bancada, né? Enfim. A gente precisa de uma licença da Polícia Federal. Essa licença é renovada todo ano e todo mês, qualquer solvente que eu compre controlado, eu tenho que pedir uma autorização de compra e depois que eu pedir essa autorização de compra, todo mês eu tenho que mandar um mapa do que eu usei. Se eu usei 1 litro de acetato de etilo, eu tenho que colocar lá quanto que eu usei. Isso é feito mês a mês. E não tem nenhum solvente, nenhum reagente que você usa no seu dia a dia que não precise dessa... A maioria não precisa, mas tem alguns que são muito importantes que eu preciso. Eu não consigo trabalhar sem eles. Eu tenho um colega do departamento que uma vez me disse que o problema do Brasil é que quando alguém faz alguma coisa errada, o governo vai lá e coloca uma lombada. Só que a lombada não é só para o carro que estava a 90 km por hora. A lombada também funciona para os carros que estavam a 40 e respeitando a velocidade. Então, esse é um problema, né? Porque algumas pessoas resolveram fazer outras coisas, né, ilícitas, a gente acaba pagando o pato. Deixa eu recapitular algumas coisas aqui antes de fazer uma reflexão. O fentanil é uma substância potente, usada em ambiente hospitalar ou prescrita com uma receita médica de acesso restrito. Os locais de armazenamento do fentanil precisam obedecer a uma resolução da Anvisa que determina máximos níveis de controle. As substâncias que podem ser usadas na fabricação clandestina de fentanil são controladas para dificultar a circulação ilegal. A polícia já entendeu como funciona o modo de operação das quadrilhas que desviam fentanil para batizar outras drogas. Parece uma lista razoável de ações do poder público para se antecipar a um problema que ainda não bateu tão forte por aqui. Mas não custa nada lembrar que, no assunto drogas, o Brasil parece um cachorro que está sempre correndo atrás do próprio rabo. As polícias investigam, apreendem e prendem. Os traficantes buscam agir com um passo à frente para burlar a fiscalização e manter a roda girando. E geralmente conseguem. E no meio do caminho ficam as pessoas que, dependendo da substância que consomem, são estigmatizadas. Para ter um exemplo disso, basta a gente olhar para a Cracolândia de São Paulo, ou para qualquer região semelhante de uma grande cidade brasileira. Os governos entram e saem, cada um age à sua maneira, e você pode ver até ideias de soluções, mas não vê resoluções efetivas, desfechos, sabe? As pessoas continuam correndo o risco de perder suas vidas para o uso abusivo de substâncias. Mas bora voltar para o ponto central desse episódio, o fentanil. Ele ainda não é uma bomba chiando nas mãos das autoridades brasileiras. Ainda há tempo de evitar a repetição da tragédia americana por aqui em algum grau. E nessas horas, uma atitude prudente é ouvir os cientistas. Então não há como ficar esperando que um fenômeno se torne um fenômeno de uma expansão monstruosa. Não, a gente tem que salvar a vida das pessoas porque esse é um dever, essa é uma obrigação da gente. Esse é o médico Francisco Inácio Bastos, pesquisador da Fiocruz que a gente já ouviu neste episódio. Em maio de 2023, pouco depois da apreensão no Espírito Santo e do alerta emitido pelo Ciatox de Campinas, o Francisco publicou um comentário numa versão regional da Lancet, uma das mais renomadas revistas científicas do mundo. O título do comentário, já numa tradução livre do inglês para o português, era o seguinte: relatos sobre o uso crescente de fentanil no Brasil contemporâneo são preocupantes, mas uma crise semelhante à dos Estados Unidos pode ser evitada. No texto, o Francisco enumerou alguns fatos e também propôs 4 ações para serem adotadas pelas autoridades brasileiras. 1. Vigilância e pesquisa sobre os padrões de uso e abuso das substâncias. 2. Vigilância sobre o fentanil de uso médico. 3. Distribuição, tanto no sistema público de saúde quanto no privado, da naloxona, aquela substância que a gente já comentou aqui, que serve como antídoto para reverter overdoses. E 4. Integrar apreensões com análises toxicológicas para identificar o fentanil e seus precursores. Cabe a gente fazer um estudo toxicológico muito bem feito para a gente distinguir o que é fentanil roubado, desviado, né? Porque esse fentanil desviado, ele necessariamente vai ser um fentanil limpo. No sentido químico do termo, ele é um fentanil limpo, porque ele parte de uma rota de síntese que é regulada. O fentanil produzido nas ruas, ele geralmente é um fentanil sujo.
no sentido de que ele tem uma rota de síntese que é empírica, né? Não é feita por um profissional de química ou um profissional de farmácia, ele é feito por uma pessoa que pegou a receita na Darknet, ou, enfim, não se sabe se é exatamente fentanil ou se é uma mistura. Então, assim, vai depender muito de você ter uma rede de análise toxicológica de boa qualidade e ampla, né? Porque o país é enorme. Para o Francisco, essa análise toxicológica de boa qualidade tem que ser feita não só nas apreensões, mas também nos institutos médicos legais. Se você for a um IML, você vai ver que eles não têm kit e não tem pessoal treinado para fazer análise de óbitos por opioide. Então, normalmente, o que eles testam praticamente no Brasil inteiro é álcool e cocaína. Eles não testam opioide. Então, a gente, na verdade, não sabe se uma morte ocorreu por opioide. Como a maioria das pessoas que usa opioide e a maioria das pessoas, em geral, faz alguma ingestão de álcool, fica extremamente impreciso, né? Porque, dependendo do nível de alcoolemia, eles vão vão atribuir o óbito ao álcool, até porque é a única coisa que foi testada. Mas pode não ser, o álcool pode ser apenas um coadjuvante, né? Pode ser uma morte por opioide. Então, assim, a análise toxicológica ela tem que agir em todas as áreas. A gente está muito longe ainda de ter isso, a não ser questões pontuais, né? Por exemplo, o Laboratório de Toxicologia de Campinas, ou alguns poucos centros que estão começando a fazer isso. Laboratório de Toxicologia de Campinas, que a gente já comentou alguns minutos atrás. O José Luiz Costa, coordenador do Ciatox, ao qual o laboratório está vinculado, também acha que ainda tem muito chão pela frente até que essa ideia do Francisco seja colocada em prática. O que a gente sente é que tem pouca ação, tanto nas esferas municipal, estadual e federal. A parte de toxicovigilância no Brasil, infelizmente, ela ainda é muito incipiente. É isso até que a gente está tentando mudar com esses alertas que a gente coloca. Se um alerta não é o suficiente para mudar o panorama de um país inteiro, pode pelo menos ajudar em uma missão: passar adiante informações essenciais para profissionais de saúde. Como não é um tipo de intoxicação comum no Brasil, a equipe do SAMU, a equipe da emergência, não está acostumada a ver esses casos. E o fentanil, assim como os outros opioides, ele tem um antídoto que é super seguro, que pode ser feito e que o SAMU tem dentro da ambulância, o serviço de emergência tem dentro lá do carrinho de emergência. Tem um caso, está com um paciente em parada respiratória, com pupila pontiforme, bradicárdia. Olha, se aqui você não tem um caso de opioide. Faz o teste da naloxona, né? Dá um pouquinho da naloxona. Se for opioide, ele volta na mesma hora. Então, nossa ideia era assim, avisar, pessoal, então, se você está atendendo um paciente, cuidado, presta atenção nisso. Outra iniciativa importante em que o Ciatox de Campinas está envolvido é o Projeto Baco, realizado em parceria com a Secretaria Nacional Antidrogas. É um trabalho de vigilância ativa para mapear o surgimento de novas substâncias psicoativas. As equipes do Ciatox vão a festas e festivais, entrevistam pessoas em questionários anônimos sobre o uso de substâncias e coletam amostras de saliva. Essas amostras vão para o laboratório e passam por análise toxicológica. O resultado vai para a internet num site fechado, para que o voluntário veja o resultado de seu próprio exame. Em 80% dos casos, a gente não tem concordância. A pessoa fala, eu usei MDMA, usei bala. Você vai olhar, tem MDMA? Tem. Mas tem mais outras 3 ou 4 substâncias psicoativas junto. O trabalho começou em Campinas, mas se expandiu para 5 capitais brasileiras em 2024. Belo Horizonte, Salvador, Fortaleza, Florianópolis e Brasília. Como o fentanil tem aparecido misturado a outras substâncias no Brasil, esse trabalho de vigilância ativa pode ajudar a elaborar políticas públicas de prevenção do uso abusivo. Eles têm um estoque de antídoto para ser utilizado nos casos de intoxicações. Então, os Ciatox também eles podem servir como esse porto seguro para
buscar os antídotos para os casos de intoxicação. E, por último, mas não menos importante, os cietox, eles têm um papel fundamental nessa vigilância de intoxicações, que a gente chama de toxicovigilância. Então, nessa grande rede de monitoramento de circulação de drogas de abuso num país, cada um tem um papel diferente. A polícia tem o seu papel, a saúde tem o seu papel, e dentro da saúde, o cietox tem esse papel importante porque recebe muito paciente intoxicado. Então, consegue trazer um tipo de informação diferente do que outros agentes governamentais podem trazer. No próximo episódio de Torpor, o último dessa temporada, a gente continua falando do Brasil. Você vai conhecer a história da relação dos brasileiros com os opioides e vai entender o que levou o país a passar ileso pela explosão de consumo dos opioides prescritos. Torpor é um podcast produzido pela Apneia Conteúdo com o apoio do Instituto Serrapilheira e do Fundo para Investigações e Novas Narrativas sobre Drogas da Fundação Gabo. Eu sou Leonardo Aquino e fiz a produção, reportagem e roteiro, e apresento o podcast junto com a Janaína Versiani dos Anjos, que é a consultora científica. A edição é do Caio Santos, da Griot Podcasts. A identidade sonora e as trilhas originais são do Gabriel Falcão. A identidade visual, as ilustrações dos episódios e o desenvolvimento do site do podcast são da Mariana Tavares. A estratégia de conteúdo e as redes sociais são da Marina Tavares. A locução foi gravada no estúdio Carranca, no Recife. Este episódio usou áudios da rede de TV chinesa BRTN, da série Euforia da HBO, da EPTV Campinas, da TV Tribuna do Espírito Santo, da Jovem Pan News e do videoclipe Great by Choice, criado pela Insys Pharmaceuticals. Para conteúdo adicional, transcrições dos episódios e link das redes sociais, acesse www.torpor.com.br.